O governo dos Estados Unidos decidiu classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida foi celebrada por alguns como um avanço no combate ao crime organizado e criticada por outros como uma classificação inadequada do ponto de vista jurídico. A pergunta é prática: essa decisão pode ajudar a enfraquecer as facções criminosas que atuam no Brasil? É isso que o Conversas Cruzadas debate hoje e recebe aqui no estúdio dois convidados. À minha direita, Coronel Paulo Roberto Mendes, ex-comandante-geral da Brigada Militar, e Marcelo Almeida Ruivo, à minha esquerda, advogado criminalista, professor universitário. Agradeço aos dois pela presença aqui no estúdio, mas antes da gente começar o nosso debate aqui, a gente tem um VT bem curtinho para quem quiser se inteirar um pouco mais do assunto. Vamos colocá-lo. Os Estados Unidos anunciaram que, a partir de 5 de junho, o Comando Vermelho e o PCC passarão a ser classificados como organizações terroristas estrangeiras e também como grupos terroristas globais especialmente designados. Na prática, isso significa que as duas maiores facções criminosas do Brasil passarão a ser tratadas pelo governo norte-americano como organizações terroristas com atuação internacional. A medida amplia os instrumentos que os Estados Unidos têm para investigar, monitorar e reprimir as atividades dessas organizações. Com a nova classificação, as autoridades americanas ganham mais autonomia para agir contra as facções e suas redes financeiras, sem depender dos mesmos processos de cooperação diplomática normalmente adotados entre os países. Uma das principais consequências é o bloqueio financeiro. Ativos e recursos ligados a organizações que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos podem ser congelados, enquanto transações vinculadas ao sistema financeiro americano passam a ser proibidas. A classificação também criminaliza o apoio material às facções. Fornecer dinheiro, treinamento, logística, assessoria ou qualquer outro tipo de suporte passa a ser crime nos Estados Unidos. Outro efeito esperado é o aumento de pressão sobre esquemas de lavagem de dinheiro. Bancos e empresas que operam internacionalmente tendem a reforçar controles e cortar vínculos que possam estar relacionados às organizações para evitar sanções. Além disso, integrantes e associados das facções passam a enfrentar restrições migratórias e podem ser impedidos de entrar no território norte-americano. Com relação a esse tema, o que eu vou dizer? Primeiro, eu não vou entrar nessa questão dos Estados Unidos, porque me parece que essa é uma outra questão aí, mas que, no final das contas, eu acho que ela até pode ter algum aspecto positivo, porque vai fazer nós nos mexer para isso aí. Porque essa questão das organizações criminosas, especialmente esses dois grandes ramos aí, que é o PCC e o Comando Vermelho, estão tomando conta do Brasil, na verdade, né? E eles agora se misturaram com a questão financeira, né? Então, um poder incrível disso aí. E isso vai fazer com que todo mundo se mexa, né? Tanto a parte de governo, a parte da polícia, né? A parte do próprio sistema financeiro, que vão ter que ter mais cuidado com isso aí. Mas não podemos nos esquecer também que existem inúmeras outras organizações também que desempenham um papel muito ruim para a sociedade, né? Como aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aqui algumas aí, já antigas também, como os Manos, os Balanacaras, os V7 e tantos outros aí, para o Brasil afora, estão aí. E o importante de tudo isso aí que nós temos que nos dar conta, ontem, quando fui convidado, eu fui rememorar algumas coisas aí buscando na internet, que há pesquisas, aí, inclusive do Fórum de Segurança Nacional, que é uma entidade aí que aprofunda o conhecimento sobre ele, que em torno de 60 a 70 milhões de brasileiros estão submissos a esses grupos. Isso não é pouco, isso é quase um terço da população brasileira. Então, o Brasil tem que acordar e tomar uma atitude mais firme com relação a essas pessoas que estão cometendo crimes gravosos para a sociedade. Então, esta, assim, num primeiro momento, é a minha manifestação de preocupação e, de alguma forma, de conforto, porque tenho quase certeza que agora nós vamos nos mexer um pouco mais com relação a esse assunto. Perfeito. Estamos falando de duas facções criminosas que têm alto poder financeiro, embora com várias características diferentes, né? O PCC com origem em São Paulo, com uma organização dentro dos presídios muito forte, Comando Vermelho no Rio de Janeiro,
com um amplo domínio territorial, né? Um mais dentro das prisões, outro mais domínio territorial, e os dois ligados ao tráfico de drogas. Professor Marcelo Ruivo, bem-vindo ao Conversas Cruzadas. Também gostaria de ouvi-lo, uma manifestação inicial para a gente começar o nosso debate. Boa tarde, Eduardo. Gostaria de agradecer o teu convite, o convite do Lucas, que endereçou esse convite. Queria cumprimentar aqui o Coronel Mendes e, com isso, cumprimentar toda a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, nossa audiência, e, muito especial, Coronel Mendes, cumprimentar todos aqueles agentes de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, que trabalham no Rio Grande do Sul, para que essas duas organizações criminosas não tenham aqui no nosso estado a mesma força que, infelizmente, tem em outras partes do Brasil. Não é somente aonde elas nasceram, no estado, que dizia o Eduardo, aqui de nascimento de cada uma delas, mas aqui no estado, graças a uma atuação coordenada, inteligente, e eu tive a possibilidade até de orientar trabalhos acadêmicos de pessoas da Polícia Civil que trabalharam com isso, com remoção de líderes, com a possibilidade de que não tivessem contato efetivamente, que embora no sistema prisional conseguiam coordenar algumas atividades, não tivesse esse contato então para fora do sistema prisional, de forma que a pena fosse executada como deve ser. Essa homenagem sempre fica às forças policiais, porque me parece que uma sociedade cresce, Eduardo, quando nós estamos todos do lado da lei, trabalhando com o sistema jurídico, com a ordem jurídica. E é essa ordem jurídica agora aqui que nos pega um pouco, de uma forma, me traz uma surpresa, porque nós temos um problema, basicamente, que é um problema de uma indefinição internacional do que seria exatamente considerado terrorismo. A lei penal americana foi pensada, terrorismo, pensando em grupos fundamentalistas islâmicos que tem, e a gente pode citar exemplos aqui, um deles de acabar com o Estado de Israel. A finalidade do grupo inteiro é acabar com o Estado de Israel, independentemente de quem está lá dentro, independentemente do que aquelas pessoas fizeram. Então, nós temos aqui uma realidade que isso foi pensado como terrorismo. E agora é alargado para o Brasil, Coronel, numa situação onde o Brasil, a maior economia da América Latina, vai participar, então, de um grupo de outros países, onde está o México também, que é visto como países que têm organizações terroristas dentro do seu território, numa realidade onde existe uma aproximação, depois de anos de negociação e relações políticas do Brasil com a Europa. O que isso importa para nós, gaúchos, que temos emprego no Rio Grande do Sul, que trabalhamos no Rio Grande do Sul, com empresas de formação gaúcha, onde talvez não tenha tanta influência naquela situação de rua dessas organizações criminosas? Pode ter no sistema bancário, a gente pode conversar depois com isso, pode ter de outras empresas, mas nós não temos direto. É que as empresas brasileiras que fazem negócios passando pelos Estados Unidos, ou que têm outras empresas que negociam com os Estados Unidos, podem vir a ser impactadas nessa situação. E aqui, me parece que a gente vai poder abordar mais a fundo, na tarde e noite de hoje, o que é exatamente uma organização terrorista, o que é uma organização criminosa e o que é uma organização criminosa ultraviolenta, que é um conceito que, para o Brasil, prevê uma pena mais grave que do terrorismo. É uma lei nova, é uma lei que ainda está sendo pouco estudada, mas eu poderia dizer, Eduardo, nessa primeira manifestação, é que os impactos para as empresas, para pessoas que têm dinheiro nos Estados Unidos, não vão ser pequenos. Não é uma mudança burocrática. Não é uma mudança burocrática administrativa. Isso é muito significativo. Os órgãos de controle norte-americano envolvidos aqui são diferentes. Em uma frase, existe um risco iminente de aumentar o custo do Brasil.